Continuando aqui, né, a gente viu a questão do mito na última aula, e agora a gente vai entrar na filosofia, né, a origem de tudo, a origem da filosofia, que vai ser com os chamados pré-socráticos, aqui, né, o nome é nada criativo, ou seja, os filósofos antes de Sócrates. A gente vai começar, né, com o Tales de Mileto. Eu trouxe aqui, né, uma contextualização histórica, né, aqui, só para a gente ter uma ideia aqui de algumas coisas da Grécia aqui, né, da onde que eles saem aqui. É, eu peguei aqui, né, a civilização micênica, que seria considerado o primeiro povo, né, que viveu aqui na Grécia. E eles viveram aqui no período de 1600 a 1100, né, que é a civilização micênica clássica. Todos eles falavam a mesma língua, né, que é considerada a língua grega. E o grego seria um termo linguístico, né, que seria desse rei Pilos, um tempo dos micênicos aqui. E eles não. Essa civilização foi encontrada por Arthur Evans, né? Essa civilização micênica e a civilização minoica aqui, né? Que é a civilização que vivia aqui na ilha de Creta, né? Que tem o Palácio de Knossos, a lenda do Minotauro, né? Do rei Minos, que ele prendeu ali o Minotauro no labirinto de Knossos ali, né? E tem uma relação do rei Minos com o filho dele, tudo. E o que acontece nessa lenda, né? Aqui na ilha de Creta, né? E quem descobre esses sítios arqueológicos aqui dessas civilizações é o próprio esse arqueólogo aqui, né, o Arthur Evans. E essa civilização micênica é a primeira que vive aqui na Península é, Balcânica, né, é considerada a primeira civilização que vive nesse território aqui, e todos agregados por esse termo grego sendo um termo linguístico, né, ou seja, a linguagem deles, né, a língua deles que une eles nesse termo grego. Eles viveram de 1600 a 1100. Aí aqui, nesse tempo aqui de 1100, 1200 e 1100 a.C., ocorre uma questão que é chamada quando os povos, uns tais de povos do mar, aqui eles começam a invadir várias civilizações. Eles invadem a civilização da Grécia aqui, uma civilização aqui da Ásia Menor, essas civilizações costeiras e o Egito. E aí são eles que extinguem essa civilização micênica. E aí também, né, tem é chamado o fim da Era de Bronze na Antiguidade, mas não se sabe bem ao certo o que ocorre, porque é uma coincidência que esses povos surgem do mar e ao mesmo tempo todas essas civilizações aqui, algumas pessoas começam a abandonar as cidades, assim, e aí essas duas coisas coincidem, né? Esses impérios caem aqui, né? E essas civilizações aqui são destruídas. Só que, assim, os historiadores entendem que não foi só esses povos, que algum fator que a maioria atribui a uma mudança climática muito forte, que pode ter levado até talvez a uma fome, alguma coisa assim, que daí as pessoas começaram a abandonar suas cidades e não conseguiam cultivar seu próprio alimento, né? É uma tese que alguns levantam. Outros levantam uma tese que aconteceu alguma coisa aqui nessas ilhas aqui, que tinha abaixo aqui da Península da Ásia Menor aqui, que um vulcão explodiu numa ilha dessas aqui, e pode ter sido um impacto de ter gerado um tsunami que destruiu, chegou a destruir tudo aqui ao redor, né? Mas assim, nessa possibilidade para ter chegado até o Egito, né? É difícil, né? Que a muralha teria que ser muito forte, mas eles levantam, né? Que existe uma possibilidade de ter sido um vulcão que tenha destruído aqui e tenha gerado um tsunami assim, de proporções gigantescas, né? Mas assim, a gente falando isso para explicar que essa civilização micênica foi extinta em 1100, digamos assim, acabou essa civilização micênica. E aí de 1100 a 750 é um período que não tem mais nenhum registro, assim, os historiadores não conseguiram nenhum registro e tem muitas dúvidas do que pode ter acontecido. Foi a partir de 750 ali nos tempos homéricos, que daí eles têm o registro de Homero, né? Que as epopeias escritas no tempo de Homero. Então ele é chamado de uma idade das trevas, né, da antiguidade, porque da antiguidade da Grécia, que não se sabe o que está acontecendo. Aí nos tempos de Homero que começa a escrever, né, as suas epopeias, e alguns historiadores têm dúvidas se essas epopeias elas foram nesse tempo aqui, né, que é o tempo mais escuro, ou foi da civilização micênica. Eles fazem uns estudos aproximados comparando as bigas,
que o Ulisses usava, né, com as bigas da civilização micênica, as construções que a civilização micênica tinha, com as construções que Homero descreve. Aqui a gente pode ver, né, a importância do mito, né, que o mito de Homero, né, ele vai ser usado para comparar, né, com as construções micênicas que tem nos sítios arqueológicos. Então, é, aqui a gente vai chegar a 750, que é os tempos homéricos, né, que é onde que existe a consciência mítica. Essa questão da importância de ensinar no tempo homérico vai ser bem importante para entender depois um dos motivos, né, que levaram o pessoal a condenar o Sócrates, né, eles acusaram ele de várias coisas, mas uma das coisas também que no tempo de Homero era importante ensinar as pessoas para eles serem guerreiros, assim, por isso que existia um conceito chamado ethos, né, que seria o ethos de Aquiles, ou seja, o ethos de um guerreiro que você tem que lutar, né? Que é melhor você levar uma vida gloriosa e sendo guerreiro do que você levar uma vida meio xoxa ali e viver muitos anos, mas você vai viver uma vida meio pacata, assim. E o Homero e as epopeias homéricas, e nesse tempo a educação do jovem grego, ela era voltada para esse ethos de Aquiles, né? Um ethos mais guerreiro, um ethos mais de força, assim, né? E aí o que o Sócrates vai fazer, né? O Sócrates, ele era um cara que ele se pautava sua vida no diálogo, né? Ele chegava e falava, eu só sei que nada sei. E aí, quando você falava, eu sei, mas eu sei algumas coisas, e ele perguntava o que é, né? Eu acho que é bem claro a gente entender, por exemplo, se eu usando a palavra justiça, né? Se alguém chegar e te perguntar o que você é justo, você vai falar que é justo, né? Na rua. E aí, daí vai te perguntar, mas então o que você considera ser justo? E aí vai te inquirindo, vai te perguntando, até que você chega um ponto assim paradoxal que você não consegue mais explicar. Era mais ou menos isso que o Sócrates fazia. Ele falava que não sabia o que era justiça, e aí você fala, mas eu sou justo, né? E daí ele perguntando, até você admitir que você não sabia nada, e aí ele vai te explicar alguma coisa, né? Então esse era o método socrático, era o diálogo, a chamada maiêutica, né? Ou dialética socrática. Então, e ela se contrapunha a essa visão guerreira, né? Porque o guerreiro ele teria que ser vil, não teria que dialogar com ele, tinha que chegar lá e matar mesmo. Então, uma das acusações é que eles estavam introduzindo, além de estar introduzindo um novo Deus, né, nos jovens gregos, né, digamos assim, incitando os jovens gregos a acreditar no novo Deus, eles estavam introduzindo essa forma de visão que não era o que os clássicos ali queriam, né? Mas aqui eu só falei isso, né? Um pouco para a gente ter uma noção, né, desse ethos de Aquiles, e depois vai ser útil para a gente entender o Sócrates. Mas para a gente contextualizar, né, a Grécia é um pouco antes dos pré-socráticos. Então, eu trouxe aqui também, né, esses dois termos que são bem importantes para a gente entender o quanto a civilização grega é importante, né, que o Bárbaro Fonói, aquele que tem a voz rouca, balbucia, não fala grego, né, no caso Xerxes, esse termo Bárbaro Fonói, né, depois foi passado pelos romanos, e foi a própria Grécia que criou, né? Então, e até hoje, né, existe o termo bárbaro, o pedagogo, né, que é o paidos, né, no caso, jovem em processo de formação, agora o que conduz, né? Seria um termo, outro termo grego, né, aquele que conduz e eles que estavam ensinando o jovem em processo de formação, né, pedagogia de hoje. Então, nossa língua tem muito, né, do grego, então é muito importante, né, essa civilização grega para o nosso estudo, né, para a nossa própria sociedade. Aí eu coloquei aqui, né, algumas datas, né, dos nascimentos dos filósofos aqui, o Tales, né, 625, o Anaximandro, o Anaxímenes, o Heráclito, o Parmênides e o Anaxágoras, 500, 515, 540, é essa época aqui, né, dos pré-socráticos, né. Veja que a gente saiu aqui, né, dos 750 da Homérica e agora a gente chegou aqui nos 625, né, do Tales. Então, quem que eram esses pré-socráticos, né? Quem que chamava os pré-socráticos assim não era eles, né? Eles não chegavam e falavam. Isso é uma coisa histórica que a gente tem que sempre entender, né? Eu sou o Tales, um filósofo pré-socrático. Eles não se chamavam assim, né? Quem chama as coisas assim foi depois, né? Que o Aristóteles chamou eles de primeiros filósofos. E tem um apologeta, que é chamado, né? Hipólitos, que é um apologeta no sentido de um defensor da fé cristã, que é depois de Cristo já,
E ele é uma das maiores fontes que tem do pré-socrático. E é engraçado porque ele queria detonar a filosofia pré-socrática, e ele fez todas as anotações, explicou tudo. E ele hoje em dia é considerado uma das maiores fontes, né, que tem dos registros pré-socráticos, porque teve muitos dos filósofos que não deixaram nada, né, o próprio Tales deixou nada escrito. Eles são chamados de filósofos da physis, no sentido da física, né? Ou a física seria a física, a natureza, vai explicar a física, o universo, né? É, aqui daí a gente vai ser bem importante entender que os quatro elementos aqui que são como se fosse, né, a tabela periódica deles, no sentido água, ar, fogo e terra, né? Fogo, né? Fogo e terra. Então, e aí cada um vai valorizar um mais um, né? Digamos assim, o Tales vai valorizar a água, o Anaximandro. Deixa eu só ver pra mim não falar que é o errado aqui. É o Anaxímenes, né? Não é o Anaximandro que fala do ar. O Anaxímenes vai falar do ar, né? Aí vai ter, eu acho que é o Heráclito que vai falar do fogo, e tem mais um outro pré-socrático que fala da terra. Então, assim, esses quatro elementos vão ser a tabela periódica deles, né? E digamos assim, então eles arrastam todo o entendimento da realidade que seria mítica dos deuses para cá, né? Eles vão começar a explicar o universo através da natureza, né? No sentido de que agora a água é a origem de todas as coisas, né? Que o Tales pensa. E aí o Anaxímenes pensa que é o ar, né? E o Heráclito ele vai falar do fogo como princípio, mas assim, ele acredita que o fogo é como se fosse uma metáfora para a gente entender que tudo muda, que tudo é constante, né? Que a vida é uma constante transformação, né? Então isso seria o princípio formador, que seria a arqué, né? Que a gente vai chamar, que eu já vou explicar aqui. Para os filósofos pré-socráticos, a arqué, ou arqué, né? Seria o elemento que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo. No caso do Tales, né, era a água, né, o alimento puro, e através dele podia se criar várias coisas. O início, o desenvolvimento e o fim de tudo, é o princípio único. Então, esses filósofos aqui eles vão usar esse termo, arqué, para definir o que é o princípio gerador de tudo, a origem da vida e o que seria que existir em tudo. Então, o Tales vai começar com a água, né? Então, é importante entender esse conceito de arqué, né? Que cada um vai pensar com alguma coisa, mas todos eles pensam num conceito, digamos assim, universal disso, né? Um conceito que ele vai ser usado para todas as coisas, cria todas as coisas e existem todas as coisas. Aqui, né, eles, digamos assim, ainda que eles vão romper com essa consciência mítica, eles foi considerado, né, que isso aqui é uma questão bem interessante da gente pensar, que essa frase que é uma frase de Platão, né, que no Teiteto, que uma frase dos acusadores de Sócrates, né? Que o Sócrates, ele. O Sócrates não deixou nada escrito, né? Ele foi. A fonte dele, a maioria é Platão, né? Platão, Xenofonte e Aristóteles. E aí, eles acusam o Sócrates, né? No julgamento lá que Platão está escrevendo no livro dele. Eles falam que o Sócrates não crê nos deuses em que o povo crê, sim em outras divindades novas, né? Digamos assim, isso aqui poderia ser uma acusação pro próprio Tales, pro Anaximandro, por todos eles aqui, porque assim, eles estavam como se fosse criando divindades novas, né? Que seria a água, o ar, o fogo ali, né? Ou essa constância de movimento. E aí o Sócrates também, né? Ele começou a ver umas coisas mais de forma racional e aí eles acusaram isso. Tanto que, né, como eu falei, o Sol, a Lua, as estrelas não são mais deuses agora, eles acreditam que são corpos celestes, por isso que eles criam, eles são astros, né? Eles criam a astronomia aqui, né? São eles que criam a astronomia. Então, eles poderiam também, né, ser acusados que eles não creem nos deuses que o povo criou, tá? Eles criam um deus água, como se fosse assim, que a água é como se fosse um deus. E ele, assim, eles demoram um pouco, eles não saem totalmente, assim, no sentido de vão chamar eles de ateu. O Tales até fala algumas coisas, até que ele faz às vezes umas relações com a água sendo como se fosse um deus, assim. E o próprio depois o que fala do ar ali também, ele envolve, que ele fala que tudo é ar, então o ar Deus está em tudo, né? E aí eles fazem ainda algumas relações assim, que dá a entender que eles ainda não são totalmente, como a gente poderia chamar de ateu hoje em dia.
Então, o Tales, né, vamos começar com o Tales, ele é de Mileto, que os grandes filósofos da antiguidade eles são chamados pelas cidades que eles moravam. Né? Ele nasceu em 624, né, e foi até 546, né, uma morte estimada dele aqui. Ele foi filósofo, foi matemático, foi engenheiro, né, e foi um homem de negócios. Isso aqui é uma coisa bem engraçada, né? Que deixa eu até passar uns slides e já vou falar disso aqui que é bem interessante. É, Isso aqui é o Platão, né, o Teiteto. O Tales, né, quando observava os astros, porque olhava para o céu, caiu num poço, né. Contam que uma decidida e espirituosa rapariga da Trácia, né, que é engraçado o jeito que ele coloca, né, essa tradução bem estranha, rapariga, né, da Trácia, zombou dele. Eu acho que tem umas traduções que está prostituta aqui, né, rapariga não gostei, não achei legal o jeito que foi traduzido. Mas com dizer-lhe que ele procurava conhecer o que passava no céu, mas não havia que estava junto dos próprios pés. Essa pilheira se aplica a todos os que vivem para a filosofia. Ou seja, o Tales era um contemplador dos astros, né? Literalmente. Ele ficava olhando os astros porque ele era o primeiro astrônomo, né? Ele não acreditava mais nessa explicação mítica e aí ele ficava olhando os astros. E aí uma vez ele caiu no poço, né? As pessoas falaram, esse aí que são os filósofos, né? Que todo mundo idolatra. Ele não fica com a cabeça no céu lá e não consegue fazer nada aqui na Terra. Né? Mas daí o que eu estava falando? Que ele é um homem de negócio por quê? Que daí, né, ele era um estudioso dos astros. Através da observação das estrelas, ele previu uma grande safra de azeitonas, com um ano de antecedência. Assim, arrumou algum capital e alugou por baixo custo todas as prensas de azeite da região. Né? E aí, com a chegada da safra prevista, os produtores foram obrigados a alugar de Tales as prensas a um custo bem mais alto. Com esse negócio, o Tales angariou uma fortuna, né? Pode dizer até que foi um dos primeiros especuladores, bem entre aspas aqui. Aristóteles conclui essa história da seguinte forma: é fácil aos filósofos enriquecer-se e desejar, mas não é isso que lhes interessa. Então, por isso que aqui nessa descrição dele aqui, tá como ele foi um homem de negócios, né? Porque ele usou esse conhecimento que ele tinha ali da astronomia e alugou, né? Aproveitou-se nessa safra de azeitona, alugou as prensas, e aí o pessoal não entendeu o porquê, mas alugou, e aí depois ele alugou para as outras pessoas com valor bem alto e enriqueceu nisso aqui. E o Aristóteles conclui que não seria isso que interessava, mas ele não queria, né, usar o seu conhecimento, mas se ele quisesse ele poderia. Então é por isso que ele é chamado de homem de negócio, astrônomo, né, da Grécia Antiga. Considerado por alguns, né, o primeiro filósofo ocidental. Né? A ascendência dele é fenícia, né? A Fenícia era uma cidade aqui. Deixa eu pegar uma mapinha ali só para mostrar. É uma cidade daqui, né? Que é a costa aqui onde é Israel, Palestina hoje. Ele é uma cidade muito comerciante, né? Que ele habitava o Mediterrâneo, que ela dominou o Mediterrâneo aqui por um certo tempo. A ascendência do Tales era fenícia, né? Mas daí ele nasceu em Mileto, né? Antiga colônia grega, na Ásia Menor, né? Atual Turquia. Considerava a água como sendo a origem de todas as coisas. E seus seguidores, embora discordassem quanto à substância primordial, né? Que constitui a essência, concordavam com ele no que dizia a respeito da existência desse princípio único, né, que seria essa arqué, para essa natureza primordial. Né. Entre os principais discípulos de Tales de Mileto, merecem destaque Anaximandro, né, de Mileto, para quem os mundos eram infinitos em sua perpétua inter-relação, e Anaxímenes de Mileto, né, que afirmava que o ar era a substância primária. Né. Vou falar dos dois também. Né. Tales foi o primeiro a explicar o eclipse solar, né? Ele verificou que a Lua é iluminada por o astro. Segundo Heródoto, ele teria previsto o eclipse nesse ano. Para Aristóteles, esse evento marca o início da filosofia. Né? Se Tales aparece como iniciador da filosofia, porque seu esforço em buscar o princípio único, né, da explicação do mundo não só constitui o ideal da filosofia, como também forneceu impulso para o próprio desenvolvimento dela. A tendência da filosofia em buscar a verdade da vida na natureza levou também a algumas experiências com o magnetismo, né, que naquele tempo só existiam como curiosa atração por objetos de ferro por um tipo de rocha meteórica achado na cidade de Magnésia, dando o nome dele. Então ele vai ser considerado o primeiro filósofo, né, porque ele vai buscar na natureza uma explicação para todas as coisas, né? Ele tá tentando se afastar e entender essa arqué, esse princípio que
cria todas as coisas, onde que possui todas as coisas, ele vai entender pensando que é a água, né? E ele vai afastar, né? Então, do místico vai ir para uma coisa física, né? Por isso que ele é chamado também de naturalistas, né? E também por eles estudarem, né, astronomia. Então, ele vai ser um filósofo da física, né? Considerado o filósofo, né, que vai inaugurar, né, a tradição filosófica. Os fenícios, né, através da sua mitologia, consideravam os elementos da natureza como forças autônomas, honrando como os deuses, né, levado pelas fantasias a seres altivos, móveis, conscientes e dotados de sentimentos, vontades e desejos. Estes deuses, né, constituíam-se na fonte da essência de todas as coisas do universo. Tales foi um dos primeiros pensadores a alterar esses conceitos, observando mais atentamente os fenômenos da natureza, né, a física. O ponto de partida da teoria especulativa de Tales, como também de todos os demais filósofos da escola jônica, foi a verificação de permanente transformação das coisas umas nas outras, e sua intuição básica é de que todas as coisas são só uma coisa fundamental, né, um só princípio, né, arqué. Dos escritos de Tales, nenhum deles sobreviveu até nossos dias. Suas ideias filosóficas são conhecidas graças aos trabalhos de doxógrafos, né, como Diógenes, Laércio, Simplício da Sicília e filósofos, principalmente Aristóteles. Então a tradição aqui, né, do Tales, né, que é uma tradição fenícia, vai ser uma tradição que eles pensam, né, que os deuses, que o sol, a terra, o céu, o oceano, são tudo deuses, né? Então o Tales vai tirar, né, o sol, a lua, todas as coisas, ele não vai entender mais como Deus, e ele vai aplicar a questão de entender eles como astros, né? E aí ele vai buscar essa questão, é como ele vê que tudo se transforma, ele busca um ponto de partida, né? Que isso que vai ser a característica dos pré-socráticos. E aí esse ponto de partida, esse princípio primordial de tudo, ele entende que seja a água, né? Seria a arqué, né? Essa seria a questão fundamental dele, né? Um princípio que movimentaria todas as coisas e estaria presente em todas as coisas, né? Essa seria para o Tales a água, né? Aí, em sua obra Metafísica, Aristóteles nos conta, né? Tales diz que o princípio de todas as coisas é água, sendo talvez levado a formar essa opinião por ter observado que o alimento de todas as coisas é úmido, né? Que o próprio calor gerado é gerado e alimentado pela umidade, né? Ora, aquilo que se origina em todas as coisas é o princípio delas. Daí ele vem essa opinião também, que as sementes de todas as coisas são naturalmente úmidas, né? De ter origem na água, na natureza das coisas úmidas. Assim, o raciocínio do Tales, né, a gente pensando que a Terra é predominantemente água, o ser humano é predominantemente água, né? E ele vendo que tudo se transforma, pegando também, né, as sementes, e não é um raciocínio ruim, né? Ele até chega a um raciocínio de que tudo é água, então é, é um raciocínio até que bom, né? Pensando num homem da antiguidade ali, né? Tentando sair dessa consciência totalmente mítica. Aí que eu falei, né? Aí eu vou fazer essa introdução aqui, né? Que já ficou bastante tempo a aula. E parar no Tales, daí na próxima aula a gente continua com os dois de Miletos ali, né? Que é o Anaximandro e o Anaximenes. São considerados os dois discípulos de Tales. Mas aqui então a gente já entendeu, né? Que eles vão sair dessa consciência mítica e buscar uma consciência natural. E aí eles vão buscar também um princípio que seria o princípio original de todas as coisas, né? Que seria essa arqué, né? O termo é o termo grego arqué. E aí a gente chegou à conclusão de que, lendo ali, né, também entendeu que o Tales vai ser quem ele vai entender que esse princípio, essa arqué seria a própria água, né? Que é um raciocínio até interessante. Então, a gente, fechando essa introdução, né, aos pré-socráticos e ao Tales, a gente passa para a próxima aula, né, os outros filósofos ali da escola de Mileto, né, que são os discípulos do Tales.